a sabedoria oculta na Bíblia Sagrada, ou também podemos dizer, resumindo, a interpretação esotérica da Bíblia. Esse livro, ou estes livros, que a Bíblia, na verdade, o termo Bíblia quer dizer livros, provavelmente tem esse nome devido à cidade de Biblos, onde muitos desses textos foram coligidos, e é um livro que obviamente é de suma importância na nossa cultura judaico-cristã, ou seja, entre todos nós que estamos aqui presentes e os nossos ouvintes, pela internet, muitos pertencem à comunidade judaica, e aí ao interesse no Velho Testamento, no Pentateuco, e aqueles que são cristãos, no Novo Testamento. Então, na verdade, a Bíblia congrega dentro de todos esses textos uma gama enorme de informações, que nós procuraremos aqui dar, na verdade, algumas chaves para a interpretação desses textos de uma maneira mais profunda. Porque cada um de nós, que deve ter uma experiência com a leitura do livro sagrado, sabe que a Bíblia tem textos que vão desde a poesia até as histórias fantásticas, que vão de relatos de adultérios, histórias de prostitutas, de perseguições, de guerras, mas ao mesmo tempo também tem uma série de lições morais, uma série de ensinamentos espirituais, em códigos de ética, como assim o seguiam os judeus, como seguiam os hebreus, e lá pelas tantas o advento de Jesus, na verdade, ele veio praticamente para reformar, dar uma nova vestimenta dentro daquele conhecimento que os hebreus já possuíam, mas no final das contas ele não foi aceito, e aí surge uma nova religião, que é o cristianismo. Mas o nosso foco é nas escrituras sagradas. Eu tive há uns 15 anos atrás, tive a oportunidade de traduzir um pequeno livro, que ainda está no boneco até hoje, esse calhamaço que está aqui, impresso com aquela impressora de 9 agulhas, aquela coisa meio pré-histórica, O livro denominado Os Ensinos e Mistério da Bíblia, de uma irmã da Sociedade Teosófica da Inglaterra, publicado em 1925, onde tem algumas coisas muito interessantes, das quais eu vou falar algumas aqui, Mas justamente na parte que ela fala de chaves de interpretação, já tem uma frase que nos dá exatamente a visão da dificuldade do que é você interpretar o livro sagrado. A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: esses livros, ou a Bíblia em si, não foi escrita para que isso fosse de consumo do público. Esse livro veio a ser um livro público recentemente, se nós formos ter em conta de que, pegando do Velho Testamento até hoje, são pelo menos 3.000 anos de história. Eles foram escritos para uso dos sacerdotes, das pessoas que tinham que lidar com os conhecimentos das tarefas sacerdotais, das interpretações sacerdotais. E esses textos permaneceram no hebraico, no grego, no latim, até muito recentemente, começo do século passado, as pessoas não tinham acesso ao texto. A própria igreja romana não recomendava ou vedava, o que é pior, o acesso das pessoas ao texto bíblico. Então realmente ele era um texto velado. Mas mesmo sendo para os sacerdotes
e as pessoas do tempo, mesmo assim ainda há camadas de significado ali, que precisam ser reveladas. Então Orígenes, que foi um dos primeiros padres da igreja, ele menciona o seguinte, que está aqui nessa tradução que eu fiz. Orígenes, um dos mais profundos pensadores entre os primitivos padres da igreja, declara que, assim como o homem consiste de corpo, mente e espírito, ou corpo, alma e espírito, o mesmo sucede com as escrituras. Ou seja, as escrituras têm corpo, têm alma e têm espírito. Então isso já nos dá uma visão de que a Bíblia realmente não é um livro para ser lido como um manual de instruções, né? Tipo assim, ligue na tomada, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Ou seja, é um livro que precisa ser interpretado. Ou seja, interpretado quer dizer que é necessário ir fundo, é preciso ter uma visão sobre o que está ali escrito, né? E eu já falei outro dia aqui, mas só vou repetir muito rapidamente, que os antigos pensavam de uma maneira muito diferente do que nós pensamos hoje. Principalmente esses escritores, né? Então a primeira coisa que a gente já tem que deixar para trás nisso é aquela visão de que foi Deus que escreveu a Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens, pessoas com muita sabedoria, pessoas com muita informação. Eu já tive a oportunidade não muito agradável de discutir com pessoas, né, de certas linhas do cristianismo, a pessoa querendo me dizer que a Bíblia foi escrita na pedra, né? Todos os textos bíblicos, né? Na pedra. Aí eu realmente, a tábua dos 10 mandamentos, a tábua, né, dos 10 mandamentos, né? Com Moisés até pode ser que ele tenha recebido lá, mas a Bíblia toda você vai me desculpar porque realmente não é, né? Deve ser uma coisa de gráfica, assim, né? Muito grande, né? E ele foi embora acreditando que a Bíblia foi escrita na pedra, né? Então a gente tem que deixar a primeira ilusão, né, bíblica que a gente tem que deixar para lá é que realmente ele pode ter sim, ser inspirado em muitas passagens, uma inspiração superior. Agora, é um dos dogmas, ou foi, ou é, né, entre os 43 dogmas da Igreja Romana, de que as Escrituras Sagradas foram inspiradas por Deus e são verdades pétreas, imutáveis e tudo mais. E eu não vou entrar nem no detalhe sobre a questão das traduções, porque cada um que traduz põe de um jeito. Eu tenho umas 30 Bíblias lá em casa e eu sempre vou em algumas passagens mais críticas e vejo como que cada tradutor tem preferência. Então, num texto está lá prostituta, né? Aí o outro tradutor põe mulher estranha, né? Então, aquele que pega a Bíblia da mulher estranha já não tem muito a compreensão qual era a atividade, né, de vida daquela mulher que está ali naquela passagem. Mas pior do que as traduções é a questão de que como pensavam esses escritores, né, esses cabalistas judaicos, né, porque a Bíblia no final das contas é um problema judaico-hebraico. Eram todos judeus, todos daquela religião judaica, incluso Jesus e seus discípulos. Então é um problema, né, que tem que ser tratado assim. Nós vemos, por exemplo, que a Bíblia não se importa absolutamente com datas. Nem a data do nascimento do Salvador, o cristianismo não registrou na Bíblia, não tem essa data. Então não é um livro que se preocupa necessariamente com fatos, né? O fato, que é uma coisa que hoje em dia a gente se importa muito, né? E eu que já assinei 2 jornais ao mesmo tempo, sei que você levanta de manhã preocupado com os fatos, né? E você lê a Folha, o Estado de São Paulo, você vê que tem certas interpretações diferentes, né, de esquerda e de direita sobre o mesmo fato. Mas esses escritores não se preocupavam tanto com os fatos, né? Porque eu já coloquei aqui outro dia que para esses escritores o que interessa é uma outra coisa, que é o mito.
né? O mito é que importa para esses escritores, porque depois do fato nós temos o quê? História e depois lenda. Essa é a progressão normal dos acontecimentos. Uma coisa acontece, é um fato, depois de uns 50, 100 anos, alguém começa a historiar aquilo, a dizer o que foi que aconteceu, já começa a dar um certo nível de interpretação. Depois de 2.000, 3.000 anos, isso se torna uma lenda, porque os livros já se perdem, alguém toca fogo numa biblioteca, já não se sabe mais o que aconteceu direito, então vira lenda. Agora, o mito é um nível muito mais profundo. O mito, se o fato é uma verdade, né? O mito também é uma verdade. Só que enquanto o fato é uma verdade local, né? Então a gente pode ver que você assiste um jornal hoje em dia, todo dia se diz assim: fulano explodiu um carro-bomba em Bagdá e morreram 40. Aí no dia seguinte morreram 18, no outro dia morreram 80. Isso praticamente não significa nada pra gente. Apesar de ser um fato. Uma desgraça tremenda. A pessoa vai lá com o carro-bomba, chama todo mundo para vir procurar emprego. Quando está aquela turma em volta do carro, o fulano aperta o gatilho lá e estoura todo mundo. Então isso aqui tem pouca... né? Não teria muito interesse você escrever um livro sobre esse tipo de coisa. Agora, o mito não. O mito é uma verdade universal. Fatos cósmicos que são muito transcendentes e que, por exemplo, a descida do espírito na matéria. Isso é um fato cotidiano, mas é algo universal. E você precisa colocar isso de uma maneira alegórica, de forma que as histórias sejam guardadas na memória, assim como a história, as lendas, né? E depois você consegue decodificar isso. Então o que importa para os antigos é o mito. Ou seja, o mito como uma verdade universal mais profunda, né? E enfrentar o texto bíblico sem conhecer isso é realmente uma tarefa impossível, porque você tem uma série de contradições na Bíblia, né? Os textos se contradizem porque são escritores diferentes. Até o local onde Jesus nasceu, você de um evangelista para o outro, né? Um diz que ele nasceu em Belém, outro nasceu em Nazaré, e aí você fica meio em dúvida quem que está certo. Por quê? Que contradição é essa aí? Né? Você pega o Velho Testamento, você vê uma visão. Você pega o Novo Testamento, você tem uma outra visão. Para que manter dois textos, né? Como diria o felizmente finado Pinochet lá do Chile, quando o Papa, né, esteve lá, e o Papa pediu para ele, pelo amor de Deus, para, né, que ele tirasse um pouco aqueles ferrolhos da ditadura que ele estava pondo. O Pinochet disse para o Papa o seguinte: não, o meu Deus é o Deus do Velho Testamento. Né? Ou seja, escolheu uma certa visão lá, agressiva, rancorosa, vingativa, porque isso está contemplado no Velho Testamento, literalmente. Enquanto que a mensagem de Jesus é o contrário, é a mensagem do perdão, do amor, do sacrifício. Então vejam bem, são dois discursos diferentes, provocados pelo quê? Pelo literalismo, né? Coisas levadas ao pé da letra. E o próprio texto bíblico diz o seguinte, que a letra mata e o espírito vivifica. Ou seja, se você tentar seguir aquilo ali verbatim, você estará assassinando o significado. O que interessa para nós, seres humanos, é o significado. Cada um de nós é um conjunto de crenças ambulantes. Cada um de nós aqui. Nós acreditamos em certas coisas e agimos de acordo com esses conceitos, com esses valores que nós temos.
E a Bíblia também é um livro de conceitos e de valores. Mas ser levados ao pé da letra, sem interpretação, sem razão, sem intuição, eles podem ser e são realmente prejudiciais. Você pode até justificar políticas criminosas, né, discriminatórias contra minorias, contra as mulheres, contra X, contra Y, baseado no texto literal da Bíblia. Então vejam bem que é necessário primeiro entender isso, de que o texto é na verdade um texto que vai tratar de mitos, né? E depois é preciso se munir, assim como quem vai viajar para um país estrangeiro precisa saber alguma coisa da língua daquele país, dos costumes. E se nós vamos realmente enfrentar textos como esse, nós precisamos ter chaves de interpretação. É preciso conhecer essas chaves, né? E a respeito disso, a nossa querida Blavatsky, né? Realmente a maior pensadora do movimento teosófico, pelo tanto que ela escreveu, ela indica o seguinte, que existem 7 chaves ocultas de interpretação. Marque bem isso. 7 chaves ocultas de interpretação. E lá pelas tantas, na doutrina secreta, ela diz que a Índia é a única que possui adeptos ou mestres que possuem os 7 subsistemas, ou seja, que conhecem essas 7 chaves de interpretações. E conhecem também uma chave para todo o sistema. Ou seja, conhece as chaves, conhece a fechadura, coloca lá dentro, abre, entra e sai na hora que quer. Segundo ela, são os únicos, os adeptos da Índia, os mestres da Índia. E depois, como é muito tradicional da Blavatsky, ela diz o seguinte: os egípcios, caldeus e hebreus possuíam apenas 3. Das 7, essas civilizações, egípcios, caldeus e hebreus, possuem apenas 3. A chave astronômica, a geométrica e a numérica, para simbolizar o ser humano e especialmente as funções fisiológicas, né, que nós vamos discutir daqui a pouco. Eles, e aí põe lá, dá um negrito, eles nunca tiveram as chaves superiores. E quais são essas chaves, né, que nós vamos falar muito rapidamente delas, porque na verdade o que eu estou fazendo aqui hoje é uma introdução para esse material desse livro, que merece uma palestra para cada um dos tópicos, que depois eu vou falar. A primeira dessas chaves, que é a chave cósmica, né, ou astronômica, e também aí eu já dou o meu pitaco aqui e coloco que também é a chave astrológica. Ou seja, e aí você tem mitos muito profundos, ou seja, como que a gente pode representar que a vida do universo veio parar aqui nesse planeta e está aqui dando uma palestra hoje aqui, né? Você tem que dizer isso de uma maneira mitológica, não tem jeito. E aí você pega o Gênesis, está lá escrito, né, que no começo Deus criou o céu e a terra. E aí já é um problema de tradução, né? Porque a terminologia que está lá não é Deus, é Elohim, né? Os Elohims criaram o céu e a terra, ou seja, Elohim podemos traduzir a um plural, né? Ou seja, os deuses criaram o céu e a terra. Ou seja, isso indica, é uma alegoria do nível astronômico, ou seja, lá de cima do cosmos é a origem do que está aqui embaixo. E tudo que vai se desenrolando ali tem essa simbologia. Astrologicamente falando, que é uma chave muito específica, né, Blavatsky também na doutrina secreta diz
que o nosso planeta recebe 12 influências cósmicas. Ela chama de os 12 forrates, ou seja, as 12 grandes influências que vêm de fora do universo para o nosso sistema. E os antigos representaram isso como as 12 constelações do zodíaco. Então as 12 constelações, mais os 7 planetas sagrados, mais os 4 elementos, misturando, né, matematicamente isso, você tem as qualidades que você consegue visualizar que cada pessoa, dependendo do mês que ela nasce, dependendo a época do ano que uma coisa é criada, ela fica com uma certa influência cósmica, né? Então isso, por exemplo, nós podemos, isso é colocado no texto bíblico em certos personagens, nas personagens que têm características astrológicas muito claras. E isso ficou muitíssimo declarado quando a Bíblia coloca os 12 apóstolos de Jesus. E analisando o caráter daqueles 12 apóstolos, dá para ver que eles são os 12 signos do zodíaco e os iniciados, como por exemplo Da Vinci, né? Está aqui o especialista em Da Vinci aqui, sentado aqui, né? Não vai deixar eu mentir, desenhou a Santa Ceia como uma representação muito clara, e aí vai cair numa outra chave, né? Ele desenha o corpo daqueles apóstolos fazendo um gesto característico do signo. Então o meu signo, por exemplo, está fazendo assim para o Cristo, né? Veja bem que situação, né? Que situação, o virginiano lá, o Tomé, o São Tomé fazendo assim para o Cristo, né? Enquanto que o leonino está fazendo assim, segurando a turma atrás dele, né? O leão rege o coração, ele está assim de braço aberto, né? O geminiano está lá do outro lado assim, tá, né? A cara dele para um lado e a mão para o outro, né? Ou seja, um conhecimento tão grande de fisiologia, de astrologia, que ele consegue pôr isso de uma forma pictográfica, né? Realmente é muito conhecimento junto, né? Por isso que todo mundo provavelmente põe isso aí no restaurante, em casa, tal, coloca lá Santa Ceia, ninguém sabe nem. Aliás, tem umas pessoas que tentam copiar Santa Ceia e fazem tudo errado, né? Tiram os gestos das pessoas, isso deprecia, né? Fazem lá o último signo, que é o signo de peixes, lá que rege o pé, aí não mostram o pé do coitado do apóstolo, né? Ou seja, não entendem que tem uma chave astrológica ali. Aqui em segundo lugar, eu vou colocar a pior chave de todas, não por acaso, pelo que eu já falei, a histórica e antropológica. Por quê? Tem pessoas que olham aquele texto e querem enxergar ali um relato da história, da historicidade, que aquilo ali foram fatos reais que aconteceram, que o danado do Mar Vermelho se abriu e o povo judeu passou dentro do Mar Vermelho, ou que o sol parou durante 3 dias, né? Ou então que se tocaram as trombetas e as muralhas de Jericó caíram, né? Ou então que nos primeiros 2, 3 dias da criação não existia sol, não existiam estrelas, não existiam nada, né? Ou até a mesma quantidade de dias lá, né? Com 7 dias Deus resolveu tudo, né? E tem até uma frase aqui que é muito interessante, do próprio Orígenes, né? A gente está citando ele aqui porque, obviamente, grande neoplatônico, né? Então, obviamente, um teósofo daquela época lá, né? E ele diz o seguinte, na sua obra chamada Origeniana, né? Ele, já é uma compilação de coisas dele, ele diz assim: que homem de bom senso concordará com a afirmação de que o primeiro, segundo e terceiro dias, nos quais é mencionado a manhã e noite, foram sem sol, lua e estrelas, e o primeiro dia sem um céu, né? Que é o texto do Gênesis, está assim. Que homem pode ser tão idiota para supor que Deus, não sou eu falando não, é a origem, né? Que homem pode ser tão idiota para supor que Deus plantou árvores no paraíso,
no Éden como um agricultor, né? E dentro dele plantou a árvore da vida, perceptível aos olhos e aos sentidos, que dava vida a quem dela comesse. E outra árvore que dava a quem dela comesse um conhecimento do bem e do mal. Acredito que cada homem deve considerar essas ideias como símbolos, sobre os quais o sentido oculto jaz, escondido. Ou seja, porque não dá para o literalismo ali. É a mesma coisa você imaginar que a Chapeuzinho Vermelho um dia esteve lá, né, numa determinada floresta, né, levando as coisas para a vovozinha, e lá pelas tantas achou o lobo mau, e o lobo mau enrolou ela, e a pessoa vai procurar. Tem gente que procura, né, até arqueologicamente. Onde é que está a danada da arca do Noé? Aí já descobriram ela lá no monte, lá na Turquia, né? Obviamente que isso não existe. Isso não são fatos, isso são mitos, né? Muito importantes. O próprio Geoffrey Hodgson disse que ele parou de acreditar naquilo quando ele chegou para o pastor da igreja dele e perguntou: mas como que o Noé conseguiu um bicho preguiça lá da Amazônia, né? Um casal, né? Quantos meses, quantos anos que esses animais iam levar para chegar na Terra Santa? Por que meios? Esse par de animais. E o pastor dele: não, mas você tem que acreditar, porque é a Bíblia, é a palavra de Deus, né? Ou seja, então aquelas que procuram história, né, antropologia bíblica, né, do ser humano naqueles textos, né, histórica realmente é horrível, porque não tem data. Então pode ser, o Gênesis pode ser em qualquer lugar do passado, né? Aí tentam fazer aqueles calendários que chegam até a ser meio ridículos, né? 5.000 anos, 6.000 anos antes de Cristo. Não dá, não tem. Tem algumas coisas, alguns fatos aconteceram, mas eles já rapidamente são mitologizados. Então essa chave é a pior de todas, tanto é que ninguém realmente que tenha conhecimentos arqueológicos não consegue nem provar a própria existência de Jesus, né? É uma dificuldade tremenda, porque realmente os relatos são pouquíssimos. Outra chave que é muito importante, né, é a chave, essa é uma que realmente os hebreus, os egípcios e caldeus possuíam, numérica e geométrica. Aí realmente nós estamos falando de esoterismo puro e simples, porque números, numerologia, né, gematria, geometria, arquitetura, tudo isso são maneiras simbólicas, altamente simbólicas, de você representar os mitos. Então os antigos, principalmente os egípcios, pensavam a coisa em termos dos 9 algarismos, porque eles consideravam aqueles 9 algarismos como as ideias principais que vão se desenvolvendo do 1 para o 2, a dualidade, o 3, a trindade, aí tinham as formas geométricas correspondentes, e as pessoas ficam estarrecidas que das maravilhas do passado, as únicas que estão de pé são as pirâmides egípcias, que foram erguidas baseadas nesse simbolismo. Ou seja, há uma numerologia implícita ali, né? Só que o método que eles usavam numerológico para escrever isso, né, é realmente muito oculto. Eu conheço pouquíssimas pessoas que sabem aplicar, e eu mesmo tenho muita dificuldade, mesmo sendo numerólogo, tenho dificuldade de pegar o texto bíblico e tirar significados outros daquele texto baseado nessas chaves. Primeiro, porque ele já foi traduzido. Então, a correspondência dos alfabetos de letras e números na tradução já era. Né? Ou seja, se você quer mexer com o Velho Testamento, vai logo para o hebraico, estuda hebraico, porque não tem como você fazer aquela numerologia sem ser pelo sistema
hebraico, cabalístico, né? A gematria cabalística, que aliás tem vários sistemas, pelo menos 3 sistemas clássicos até o Eleazar esteve falando aqui exatamente sobre isso. Você descobrir um valor numérico de uma palavra e você, pelas ideias numerológicas, você saber que se você lá na frente achar uma outra palavra equivalente, elas têm uma conexão. Tem umas coisas assim mais subsidiárias que você pode usar, por exemplo, você sabendo algum conhecimento numerológico, por exemplo, você sabendo que o número 7 tem a ver com as questões espirituais, como todos os versículos da Bíblia são numerados, você pode ler um capítulo da Bíblia pulando de 7 em 7. E aí você encontra um certo nível esotérico de interpretação. Mas aquela conversão direta de letras para números, isso é uma coisa que nós não temos muita noção, né? Realmente é uma ciência perdida. A geometria, então, dependia desse primeiro conhecimento, e assim como a música, né? A geometria e a arquitetura e a música, elas são, né? Os antigos diziam que a arquitetura é música congelada, porque são vibrações, são ideias que você condensa na forma, no espaço e no tempo, enquanto que a música são esses conhecimentos de uma forma dinâmica. Dizem que Pitágoras falou que a música é uma revelação maior que a filosofia. Porque fazer música é você ser sábio dinamicamente. Não existe música congelada. Mesmo um arquivo de música no disco, no computador, em qualquer lugar, você precisa tocar aquilo precisa vibrar para que exista. Agora, os antigos tinham um conhecimento muito claro que você pode pôr conceitos na geometria e na arquitetura. E ali você tem ideias impregnadas. Essas ideias, inclusive, depois tiveram até evoluções. E até conversando com o Carlos outro dia, né, que os teosofistas têm que criar uma arquitetura própria para a gente incorporar certos aspectos desse conhecimento de forma arquitetônica. Então é uma chave muito interessante. A outra chave que a gente pode dizer é a chave psicológica. Ou seja, existe, obviamente, que naqueles textos um conhecimento do funcionamento da psique, ou seja, do lado interno da consciência humana. Então as coisas ali, principalmente os ensinamentos morais, né, podem ser interpretados à luz dessa chave, né? Vamos ver o que está faltando aqui. Psicológica. A quinta chave que eu vou colocar aqui é a chave que eu pessoalmente mais gosto, que é a fisiológica. Ou seja, muitos textos, todos eu estou dizendo de uma forma geral, mas muitos textos da Bíblia podem ser encontrados com relação à fisiologia do corpo humano. Ou seja, o reino de Deus, né, quando o texto bíblico diz assim, o reino de Deus está próximo, ele não quer dizer isso no tempo cronológico, no tempo psicológico, mas está próximo, entende? Ou seja, está próximo aqui, né? O cara pode tocar ele. Ou seja, e aí, pegando no Novo Testamento, Jesus é tácito. O reino de Deus está dentro de vós. O corpo humano é o templo do Espírito Santo. E para os judeus que o indagavam, ele dizia, vós sois deuses, e se haveis vos esquecido disso. Ou seja, a fisiologia humana é, pelo princípio de correspondência, ou seja, o microcosmo, que é o ser humano, é a correspondência do universo, o macrocosmo. Então, a nossa fisiologia tem toda a sabedoria do universo.
Então, por isso que diziam os ocultistas medievais, né, que você, lendo apenas 3 livros, você teria a sabedoria do mundo. Se você soubesse ler o universo, se você soubesse ler a Bíblia, e você soubesse ler o corpo humano, você saberia tudo. Porque nesses 3 livros estão a sabedoria, no universo, na Bíblia e no corpo humano. Pelo menos um a gente tem que aprender a ler. E é por isso que grandes artistas, né, e ocultistas, principalmente na Europa, né, e no Oriente com outras manifestações, pintavam, né, a fisiologia humana. Quando a Capela Sistina, né, o primeiro médico que entrou lá, que estudou a fisiologia humana, olhou aquele Deus lá encostando o dedo no outro, e atrás dele tem aquele manto, né, com o formato de um cérebro ali, né, de um encéfalo. Falou, não, mas isso aí eu conheço isso aí. Não, aquilo ali é o cérebro, o manto ali de Deus é a outra parte ali, né? E aí outros médicos aqui da Unicamp foram lá e ainda descobriram todas as outras, praticamente todas as posições anatômicas do cérebro, do ombro, né, de outras partes do organismo, estão lá representadas das formas mais insólitas possíveis, o que demonstrava que aquele artista sabia exatamente o que ele estava pintando, que Deus se manifesta no corpo. Então aí é a chave fisiológica. Então há passagens bíblicas, né, que vão direto nisso, né? Tem passagens, por exemplo, cinge os teus rins e vai para a batalha. Aí a pessoa pode dizer, mas cinge os seus rins, por exemplo, veja bem, os rins, né, as suprarrenais, onde tem adrenalina. Para você ir para a batalha, você precisa de uma dose de adrenalina. Então aperta os teus rins com a cinta para ficar mais, né, agressivo, tal, para enfrentar. Ou, por exemplo, nós temos aí simbolismos múltiplos, como por exemplo o Gólgota da crucifixão de Jesus. Gólgota quer dizer crânio, ou seja, ali é uma total conexão com a fisiologia, ou seja, a crucifixão, ou seja, os mistérios que ele passou, se passam aonde? Dentro do encéfalo da pessoa, é dentro da consciência. E aonde que está a nossa consciência no corpo? É aqui, no cérebro. Não é lá em algum lugar, né, totalmente abstrato, aí no céu, no inferno, ou qualquer outro lugar. Não, é aqui, agora, dentro do corpo. Se nós não pudermos viver isso, e a psicologia, né, descobriu isso, né? O William Reich, né, falou que o inconsciente é o corpo. Você chega numa pessoa e enfia o dedo aqui, por que a pessoa tem cócega, tem tal? Porque tem alguma energia ali reprimida no fulano. Você encontra no corpo da pessoa aquilo que ela não trabalha no consciente, ele se corporifica, né? A palavra corporificar já quer dizer tudo, ou seja, a sabedoria, o espírito escreve direto no corpo. Por isso provavelmente dizem que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, essas linhas tortas no nosso corpo, mas Deus escreve. É por isso que você pode pegar a mão da pessoa e fazer uma interpretação. Por isso que você pode olhar uma íris. Nós trouxemos médicos, né? Aquelas 2 médicas que vieram na hora de São Paulo. Através da iridologia você descobre como que estão os órgãos da pessoa, porque há princípios de correspondência. Então a fisiológica é muito importante, e realmente não adianta nada a gente estudar esse tipo de coisa se você não puder aplicar, né, em você mesmo. E ainda restam 2 chaves aqui. Existe uma chave puramente intuicional, ou seja, você se concentrando dentro de um texto, você vai batendo nele até que
você adivinha. O que é adivinhar? Você recebe alguma coisa divina, algum conhecimento divino. Então todo mundo tenta aplicar, obviamente, essa, né? Mas não é realmente das mais fáceis também. E a última é a linguagem dos mistérios, que Blavatsky chama do senzar. Ou seja, é uma linguagem totalmente pictórica, e as línguas antigas, né, o chinês, o hebraico, né, ou as línguas perdidas do Egito, as chamadas línguas hieráticas, ou seja, que representavam coisas sagradas, que eram ideogramas, como por exemplo o japonês, que tem 1500 ideogramas. As palavras têm desenhos que por si só já têm significados muito profundos. Tá? Então o Blavatsky, lá num dos textos dela, ela diz o seguinte, que no senzar, aí ela entrega lá uma das letras do senzar, que seria igual ao nosso Y. Mas ela diz o seguinte: se o fulano escreveu o Y assim, é porque ele é um mago branco. Se ele escreveu o Y assim, é porque ele é um mago negro, entendeu? Então, ela diz que é mais ou menos assim, ou seja, pequenas variações pictográficas, que isso escrito, né, ela nunca trouxe à luz um texto do senzar, porque ela diz que aquilo é o texto dos iniciados e tudo mais, mas ela diz que num certo nível de iniciação as pessoas são introduzidas a esse alfabeto do senzar, que não é só um alfabeto, é toda uma mitologia que está por trás dessas letras. Então também seria uma forma de representar. E sobre isso também há outras maneiras, da maneira como isso foi, como que eles escondiam o significado oculto. Aí a própria Blavatsky cita Ragon, um livro chamado Maçonerie Oculte, né? Ou seja, maçonaria oculta. Então ela cita aqui uma passagem do Ragon que diz o seguinte, vocês vão me desculpar que eu vou ler do inglês aqui, então pode sair alguma bobagem aqui no caminho, né? A missão das pessoas que faziam essa interpretação, segundo o Ragon, era muito mais nobre. Cada um deles era representado de uma forma com um sentido completo, o qual, além do significado da palavra em si, tinha uma dupla interpretação adaptada a uma doutrina dual. Esse é o Ragon falando, hein? Não me comprometo. Quando os sábios desejavam escrever algo para ser estendido unicamente pelos sábios, eles inventavam uma história, um sonho ou alguma outra situação fictícia com nomes pessoais de homens e localidades, cujo significado, né, era revelado pelos seus caracteres escritos, né, pelos caracteres era revelado o verdadeiro significado do autor da qual foi feita essa narrativa, né? Tal é o modo de todas as criações religiosas. Ou seja, você escreve uma coisa, mas na verdade você está querendo dizer outra. E dentro desses sistemas, você acaba ocultando. Por exemplo, eu posso dar mais um exemplo aqui da chave fisiológica, né? Porque você precisa escolher uma chave. Não adianta enfrentar, principalmente a pessoa já vai direto nos textos mais de cima, vai no Gênesis ou vai no Apocalipse, né? Ou vou no começo ou vou no final, deixa esse miolo para lá, né? Então, no Apocalipse, por exemplo, tem aquelas imagens fantásticas, né? Como nós vemos lá no 12º capítulo, aparece um dragão que leva com a sua cauda 1/3 das estrelas do céu. Aí a pessoa já imagina lá no céu, lá, né? Um dragão maravilhoso lá, cuspindo fogo, tal.
Só que dentro dessa chave, se é no corpo, aonde que é o céu no corpo do fulano? Né? O céu é a cabeça, dentro dessa interpretação. E o dragão que leva 1/3 é a parte central do cérebro, que é o chamado complexo reptiliano. É o dragão que está dentro de nós. Isso escreveu também o próprio Carl Sagan, né? Tem um livro maravilhoso chamado Dragões do Éden, que ele fala isso, que essa violência que acontece no nosso meio, aqueles homens bomba lá, e aqui em São Paulo e no resto do Brasil, é aquele cérebro primitivo que nós temos draconiano, um cérebro primitivo. Ali estão as glândulas que segredam os hormônios que dão a sexualidade, que dão os impulsos de autopreservação. Né? Se houver um desequilíbrio bioquímico ali, a pessoa tem comportamentos extremamente agressivos, violentos. Né? Ou seja, o dragão que está levando as estrelas do céu, ou seja, é a consciência do indivíduo, está implantado dentro de cada um de nós. Então não é um dragão lá fora, é um dragão aqui dentro. E aí alguém mais esperto, como o Steven Spielberg, vai lá e faz um filme lá, né? Dos dinossauros, e milhões de pessoas pagam ingresso para ver aqueles monstros lá. E a pessoa se identifica com o dragão. Por quê? Porque nós também somos um pouquinho dinossauro. Aliás, muitas pessoas se identificam totalmente com o comportamento do dinossauro. Qual é o negócio do dinossauro? Que era caçar, comer, urrar, né? Correr para lá e para cá. Então basta ver qualquer comercial por aí na televisão, que se ressalta é a boca da pessoa, né? Aqueles sorrisos maravilhosos, né? Por quê? Olha lá, o cachorro já começou a latir lá. Depois de 40 minutos de palestra, ele não aguenta, ele começa. Ou seja, as pessoas se identificam porque o animal está dentro de nós. Isso precisa ser interpretado com essa chave. Então, há coisas ocultas ali. Né? Então e também há outras maneiras de se interpretar, como por exemplo no livro que nós esperamos que algum dia venha para o português, né, do nosso querido Geoffrey Rhodes, A Sabedoria Oculta na Bíblia Sagrada, em 4 volumes, que dizem que vai sair no Brasil em português, onde ele dá outras maneiras de se interpretar. Quando ele diz, por exemplo, de que as pessoas, né, que estão descritas na Bíblia representam qualidades da nossa alma. Ou seja, a grande experiência que a Bíblia tenta mostrar é a manifestação da alma na matéria. Então, cada uma das qualidades que são expressas pelas personagens são qualidades de cada um de nós, a serem desenvolvidas. Né? E há grandes arquétipos, né? Nesse livro aqui há uma série de arquétipos. Né? Nós podemos falar aqui horas e horas com vocês sobre isso. Né? Como, por exemplo, arquétipos. Isso é uma outra coisa que se repete. Há coisas na Bíblia que vão se repetindo ciclicamente. O mesmo mito é recontado como se fosse uma fuga, né? Se fosse uma ópera musical. É o mesmo tema que vai se repetindo em escalas, oitavas diferentes, em situações diferentes. Isso é uma coisa genérica. A gente tem que ter o olho da chave para poder abrir. Como, por exemplo, o símbolo da mulher. Né? Já que estamos lá na semana comemorado o Dia Internacional da Mulher, a figura da mulher na Bíblia é totalmente mitológica. Se a gente for pegar o texto literal, pega lá um São Paulo nas suas epístolas, ele diz assim: a mulher deve ficar calada na igreja. Aí a pessoa lê aquele texto ao pé da letra, diz, tá, tem que ficar quietinha lá, né? Essa religião é uma religião chauvinista, né? Porque o coitado de São Paulo dá nome à nossa loja, dá nome à nossa cidade, dá nome ao nosso estado, né? Se a gente pega o Velho Testamento, é toda uma história das mulheres mais atrapalhadas possíveis, prostitutas, né?
né? Tem uma até na genealogia do Cristo, tem lá Raabe, a prostituta que ajuda os espiões, né, a derrubarem lá, a dar informações sobre as muralhas, como é que estavam as coisas, né? Essa prostituta está na genealogia do Cristo. E aí a pessoa fica falando, pô, mas o que essa prostituta está fazendo na genealogia do Cristo? Depois aparece a Maria Madalena, que na verdade era uma adúltera, né? Mas que infelizmente a mitologia da igreja acabou transformando também numa prostituta, né? E aí o Dan Brown está resgatando a coitada da Maria Madalena, daquele, provavelmente ela fosse até uma discípula, né? Porque historicamente Jesus não teve só 12 apóstolos. A própria Bíblia diz que havia grupos que chegavam, o grupo maior tinha até 500 pessoas. Ele não pregou só para 12. E mesmo no texto bíblico diz que ele pregava de um jeito para aquele grupo, para que ele chamava os perfeitos. Então, tem passagem do também dizendo, eu falo de perfeição entre os perfeitos. Aí o cristão assim, pô, eu não sou nem perfeito, não sou nada, então eu estou fora, né? Porque o perfeito era o iniciado nos mistérios. É aquele que tinha um grau de iniciação. E ele e tem, infelizmente, passagens que as pessoas acham muito interessantes ao pé da letra, mas que também não tem nada a ver. Por exemplo, Jesus diz assim, vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. As criancinhas não são, né? E essa frase está muito em desuso hoje na igreja, né? Atual, né? Tanta pedofilia por aí, né? Então você não vai ficar falando isso, né? Porque as criancinhas, né? As criancinhas, na verdade, são os iniciados. Porque quando o iniciado nascia, e tem vários iniciados aqui nessa sala, né? Quando você nasce, te dão uma outra idade. Né? 3 anos, 5 anos, 7 anos, e por aí vai, né? Ou seja, a criancinha é o nascido de novo, é o iniciado. E ele diz também, aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. Ou seja, é preciso passar por um novo nível de consciência. Então aquilo que literalmente é até bonito, simbolicamente não é. Mas voltemos lá à questão da mulher. Entre os judeus, a primeira mulher não foi Eva, mas sim Lilith, que era dita uma mulher descabelada, toda doida lá, né? 1000 vezes pior do que a Eva, né? Então a Bíblia até deixou fora. A Eva era muito mais tranquila, né? E o Adão quer dizer, o nome Adão significa homem vermelho. Então Adão, o homem, especificamente representa a matéria. Então todos os homens da Bíblia representam a vida na matéria. E todas as mulheres representam a vida psíquica, a vida da alma, da psique. Então é um símbolo. Então a mulher prostituta, a mulher adúltera, ela representa a alma enroscada com a matéria. Né? Então por que a danada da Eva chega lá e aceita o convite da serpente? Por que a serpente não foi falar logo direto com Adão? Não, foi direto para a mulher. Vejam bem, através da psique é que há a tentação, ou seja, através do nosso inconsciente é que vem a vida espiritual. O próprio nascimento, através da costela do Adão, que é outro texto absurdo, né? Quer dizer, tira um pedaço da costela do fulano e faz a mulher, né? Quer dizer, aí é uma situação completamente anômala, né? Quer dizer, de uma coisa horrível acabou fazendo alguma coisa interessante, né? De uma costela, só é a mulher. Porque vejam bem, isso é chave fisiológica. Arrancou a costela do fulano. O que é a costela? A costela é algo que protege os nossos órgãos externos, a caixa torácica, do exterior. E o que está lá dentro? Órgãos extremamente vitais. Né? No caso das costelas, o pulmão, o coração. Ele protege. Então, a psique é exatamente isso. Ela veio da costela. Né? A mulher veio da... Veja bem, eu já estou aplicando a chave. A mulher é
a costela, a mulher, a psique, é o intermediário entre o espírito lá em cima e a matéria lá embaixo. Então a figura feminina na Bíblia é uma figura que vai evoluindo. Das mulheres no Velho Testamento você tem o que deve ser feito com a mulher adulta, né? É lapidação, apedrejamento. Porque é uma alma que se envolve com a matéria, que se prende na matéria. Aonde que está o ponto de mutação daquela mulher? É com Ana, que foi a avó, né, de Jesus, porque era uma mulher que não conseguia conceber, e aí, né, os seus progenitores, né, que eram Joaquim e Ana, né, aliás, foram os dois que deram ao nascimento a Maria, né, eles não conseguiam ter uma criança e vão ao templo e dedicam. Se nascer uma criança, essa criança será dedicada ao templo. E aí veio a nascer Maria, e Maria que recebeu a anunciação do anjo, que ela seria o veículo do nascimento de Jesus. O que acontece ali? Se nós interpretarmos que essas mulheres aí estão representando a psique, ao invés de ser aquelas prostitutas, aquelas pecadoras do Velho Testamento, é a psique se voltando para o espiritual. A alma se voltando para o espiritual, porque ela já entra em contato com o anjo. O anjo aparece, ela até acha, ela conversa com o anjo, né? Não, mas por que eu, né? E aí no final ela diz assim: cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Então aí, o que acontece? O advento. Porque Cristo vai representar algo superior à psique. Representa o espírito puro descendo até a matéria. E isso tudo culmina onde? Né? Podemos até citar a Maria Madalena, que estava lá também pecando, estava no adultério. Jesus vai lá e protege ela. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo pecador, ficou por isso mesmo, né? Não aconteceu nada, mas ele diz para ela: daqui em diante não peques mais. Porque a palavra do Novo Testamento no grego para pecado é amartia, quer dizer desvio. O pecado, na verdade, é um desvio do nosso caminho correto. Você está indo, aí você começa a seguir na outra direção. Todos nós, então, somos pecadores, né, em vários sentidos, porque a gente se desvia durante o nosso caminho. O pecado não é aquilo que a igreja transformou, um erro, né, finito, que vai ter consequências infinitas, né, o que é um erro da aplicação da lei da causalidade. E a mulher evolui em toda essa história até chegar na mulher iluminada do Apocalipse. Se fala de uma mulher glorificada, com os pés sobre a lua, com 12 estrelas sobre a sua cabeça, aí tem o simbolismo astronômico, astrológico, e trajada com o sol. Até se tenta pintar isso, realmente muito bonito. Tem até um livro aí que tem exatamente esse nome, foi descrito por uma teosofista: trajada com o sol, ou seja, a alma que foi para cima. Então aquele danado daquele texto do São Paulo, né, que vai saber que palavra que traduziram lá, que a mulher deveria ficar quieta na igreja, na verdade é assim: a alma precisa estar serena enquanto você está na igreja. Não é que as mulheres da congregação precisam estar caladas, entendeu? Até porque os homens também podem fazer muito mais barulho, se quiser, do que as mulheres. A alma precisa estar querendo em oração. O que é oração? É estar com a boca aberta para que entre. Não é que as pessoas têm que calar a boca, a nossa alma é que precisa estar serenada. Então é preciso muito cuidado lendo essas coisas sem aplicar. É preferível não ler. É preferível uma ignorância do que uma leitura mal feita que vai levar, né? Há uma série de outros, né, mitos que se repetem na Bíblia, como por exemplo o mito do construtor. Nós vemos isso em Noé, que recebe aquela tarefa de construir a arca. E
conjugar ali os animais e levar aquilo através do dilúvio para que chegue. Depois nós vemos lá Salomão construindo o seu templo e tudo mais. E combinando com Jesus, que na verdade se construiu como um ser de luz, quando ele chega na transfiguração. São mitos que estão em toda a Bíblia, né? Se nós fôssemos empregar numerologia, nós teríamos várias interpretações, né? Então, do Gênesis ao Apocalipse, o que nós temos? A história da nossa alma, que vem até a matéria, e como que ela vai sair para o plano espiritual. Porque nós fizemos um arco descendente, viemos, a expulsão do paraíso, que aliás não é uma ideia hebraica, é uma ideia muito mais antiga, que existe entre os caldeus, que existe entre os chineses, por incrível que pareça. Os chineses contam essa história quase da mesma forma, só que eles dizem que os dragões é que tentaram o primeiro homem, e os dragões sempre foram símbolos dos sábios, dos mestres, dos anjos. Então veja bem, aquela serpente, assim, né, que está muito longe da gente, né? Na verdade não representa uma cobra lá se esgueirando, mas sim é um sábio. Esses dragões, as serpentes, são sábios que foram ali. O que é aquela tentação? Você está, na verdade, tentando fazer com que aquele homem desperte. Então ele não vai para cima do homem, ele vai para cima da psique, vai para cima da mulher. Se você comer desse fruto, você se tornará imortal e tudo mais. Aí depois é que a Eva leva o fruto para o Adão e ele consome. E eles são expulsos do jardim do Éden para que a mulher parisse em dor e que o homem vivesse com o suor do seu rosto e tudo mais. Qual é o simbolismo aí? Ou seja, cada um de nós é aquele Adão. Cada um de nós é aquela Eva. E cada mestre que nós invocamos é aquela serpente. Isso não está lá longe, isso está na nossa vida. E quando chega na outra ponta o Apocalipse, que não é uma história do fim do mundo, isso é outra bobagem que a gente precisa apagar. O texto já diz tudo. Revelação é você velar novamente, revelar, descobrir. A ísis sem véu, a doutrina secreta, o que acontece com o iniciado quando ele chega nos níveis maiores. Porque lá no Apocalipse está a grande prostituta, também é se falado lá. Porque vocês imaginam o iniciado, existe também um simbolismo geográfico na Bíblia, que é onde você tem, por exemplo, né, você descreve uma montanha, você está falando de altos níveis de consciência. Então, as tábuas dos 10 mandamentos Moisés recebe no alto do monte. Jesus vai meditar para o alto do monte. Quando ele iria orar, ele subia no Monte das Oliveiras. Quando ele foi crucificado, subiu naquele monte. Entende? Ou seja, e as partes baixas representam a matéria, né? Então há uma série de simbolismos, né, geográficos também que nós podemos aplicar. Então, na verdade, meus irmãos, encerrando, a Bíblia ela precisa ser aberta com chaves. Cada um de nós precisa se municiar dentro dessas chaves para poder abrir o significado. Quem puder estudar as línguas antigas, o hebraico, o grego, melhor ainda. Porque realmente eu acho muito difícil você achar os significados ocultos nessas nossas traduções, porque você não acha nem o significado do texto por falha de tradução mesmo, vou até dizer mais, até de sacanagem mesmo do tradutor. Não é porque ele não quer que você entenda o que está escrito ali.
Lançaram até uma Bíblia aí marxista, né, para vocês terem uma ideia, onde ao invés de povo é chamado o proletariado. Veja só que coisa absurda. Jesus falou para o proletariado, ele não falou para os gentios, não falou. Ele chega ali e fala para os proletários. Vejam bem como é que pode um tradutor fazer uma distorção dessa. É uma edição do texto. Esse texto é o texto mais editado de toda a história. Editado, interpolado, manipulado. Realmente não dá. Por isso que eu falei que eu tenho 30 Bíblias em casa, que eu pego pelo menos umas 3 para ver mais ou menos aonde está indo aquilo. Ainda pego uma em inglês e, se facilitar, ainda vou no grego ali também, principalmente no Novo Testamento, para ver se alguém não enfiou ali uma coisa que realmente não é. Eu acho que, inclusive, eles colocam mesmo, porque acho difícil que um desses tradutores tenha essa visão ocultista, né? Não, isso aí não existe. Hoje em dia não existe. Realmente eu acho que sofre demais. Não, o texto traduzido não tem os elementos para você aplicar, principalmente a numerológica lá, não tem. Se o fulano traduz errado a primeira linha do Gênesis, em vez de deuses ele põe Deus, e continua com o erro, mas só que lá na frente o texto diz assim, né? Se ele comer do fruto da árvore, da sabedoria e do conhecimento, ele se tornará igual a nós. E está lá escrito nós, aí você fica assim com aquele negócio, no 3º capítulo do Gênesis. Quem? Nós quem para cara pálida? Não é Deus? Não é Deus, é Elohim, é o plural. Então você imagina que o resto da Bíblia vai também se estabacando, né? Não sei como é que nós estamos o tempo aí, Ivan. Já estourou aí? Hã? Mas já estourou aí? Não estourou, tá dando uma hora aí? Tá bom. Então eu só quero falar só mais uma coisa, para não ficar faltando, que seria um tópico à parte. A questão do cristianismo. Porque o judaísmo acabou dando nascimento a uma outra religião, que é o cristianismo. E, vejam bem, não é um jesuísmo. Não é em cima de Jesus. Assim como o budismo não é em cima de Siddhartha Gautama, não é um siddhartismo, não é um gautamismo. Vejam bem, budismo quer dizer a doutrina da luz. E cristianismo, a doutrina da descida da unção. O cristianismo, e é por isso que Santo Agostinho disse que o cristianismo existia antes de Jesus. Porque a sabedoria, obviamente, que é anterior a Jesus. O cristianismo não é a doutrina referente apenas à vida de Jesus. É a doutrina da unção, ou seja, de que de cima da consciência cósmica desce uma energia que entra no ser humano, que entra na matéria. Isso é o cristianismo. Aquela maravilhosa passagem do Salmo 133 que toda reunião maçônica a gente ouve, né? Que é aquele óleo que desce pelas barbas, né? dos anciãos. E isso é cristianismo, porque é uma unção que desce. Os antigos se untavam com óleo para dizer isso. É o recebimento de uma energia superior. E o advento de Jesus é um entre vários e vários adventos periódicos. Jesus não foi nem o primeiro e nem foi o último dos avatares que manifestou essa unção, porque onde que Jesus virou Cristo? Foi no batismo, onde se diz que a pomba do Espírito Santo baixou sobre ele. Ali foi a unção. Ali Jesus se transformou no Cristo. E isso necessariamente precisa acontecer com cada um de nós. Por isso que se reservava muito essa palavra cristão. No Novo Testamento só tem 3 vezes a palavra cristão. Você ser cristão não é
entrar numa igreja, não é frequentar uma igreja. Cristianismo é você receber a sua unção do seu eu interno que venha sobre você.